Olá a todos! Vamos então dar continuidade à disciplina de Medicina do Trabalho e Primeiros Socorros, destacando as principais técnicas e as principais considerações sobre o atendimento a vítimas. Mais uma vez enfatizo que vocês devem estar munidos de papel e caneta, que anotem todas as dúvidas que porventura tenham, para que possamos tirá-las no fórum de discussão da disciplina. Conto também mais uma vez com a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual, bem como na leitura da apostila e na visualização das demais mídias postadas na sala virtual. Vamos então ao conteúdo de hoje. O primeiro assunto que vamos ver é o atendimento à convulsão e epilepsia. Para isso, vamos ver aqui um esquema do sistema nervoso. Temos uma representação aqui do encéfalo, que tem o cérebro, o cerebelo. Aqui nós temos o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e, continuando, temos a medula espinhal. Como já vimos, o encéfalo recebe estímulos dos nervos, interpreta esses estímulos e encaminha respostas para esses estímulos, que vão também pelos nervos até chegar ao músculo. Então, quando a gente vai movimentar algum músculo, a ordem para o movimento vem de uma parte do cérebro, de algum ponto deste encéfalo aqui. Segue uma mensagem na forma de estímulo elétrico para o músculo para que ele se mexa. Na convulsão, uma parte do cérebro envia um estímulo que espalha para todo o encéfalo. Então, o encéfalo todo é estimulado de uma vez e manda estímulos elétricos generalizados, que vão para vários ou todos os músculos do corpo. Se a pessoa tem convulsões em intervalos de tempo mais ou menos regulares, como todo dia, ou mais de uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou eventualmente, dizemos que ela tem epilepsia. Aqui no slide 2 temos o conceito de convulsão, uma descarga elétrica que ocorre no cérebro, desorganizada, que se propaga para todas as regiões cerebrais. Às vezes, essa descarga é de parte do cérebro e não gera uma convulsão clássica, mas uma contração de um grupo muscular específico, junto com um estado de ausência. Mas na forma clássica, mais conhecida, a pessoa perde a consciência e tem contrações involuntárias e generalizadas dos músculos, como está na figura aqui. Quando começa a convulsão, a pessoa perde a consciência. Uma convulsão clássica demora de 1,5 minuto a 3 minutos. Depois disso, o cérebro para de mandar os estímulos elétricos, como se ele cansasse. Aí os músculos também param de contrair e a pessoa fica num estado tranquilo, de relaxamento. Ela ficará ainda inconsciente por uns minutos e depois normalmente desperta meio confusa. Como todos os músculos do corpo são estimulados, as descargas elétricas vindas do cérebro estimulam também os músculos próximos às glândulas salivares, aumentando a liberação de saliva. E como a pessoa está inconsciente e não consegue engolir essa saliva, aí tem a liberação pela boca. Queria enfatizar que a gente também não se transmite epilepsia pela saliva, a gente não pega epilepsia por entrar em contato com a saliva. Como diz, esperamos que a convulsão vá passar logo. Então, as medidas que vamos tomar têm o objetivo de proteger a vítima para que ela não se machuque com os movimentos incontroláveis que ela vai ter. A primeira coisa que devemos fazer é afrouxar as roupas da vítima. Vamos ajudar para que ela não se sufoque ou não tenha uma lesão muscular durante a convulsão. Devemos afastar da vítima todos os objetos que possam machucá-la, que possam cair em cima dela, por exemplo, como cadeiras, vasos, etc. Outra coisa que devemos fazer é virar a cabeça dela para o lado, para que ela não engasgue com a secreção que pode sair da boca no momento da convulsão. Antigamente, existia a crença de que a língua da pessoa caía para trás na convulsão e que a pessoa podia se engasgar com a própria língua. Então, recomendava-se abrir a boca da pessoa para puxar a língua dela. Isso não é recomendável. Por quê? Quando tem a convulsão, os músculos da mandíbula, da boca, serão estimulados também,
A pessoa pode travar os dentes mordendo. Se você colocar a mão na boca dela, na hora que ela travar os dentes, a vítima pode morder sua mão com força, pode até arrancar seu dedo. É um movimento involuntário da vítima, ela não consegue controlar. Então, em alguns livros, recomenda-se colocar um pano entre os dentes da vítima. Já outros relatam que a manobra nem é necessária. Como dissemos, na maioria das convulsões, a maioria delas é autolimitada, ou seja, acaba logo, mais ou menos em 3 minutos. A gente pode esperar a convulsão passar e aguardar a pessoa despertar. Depois podemos levá-la para atendimento médico. Outra situação com a qual podemos nos deparar é com os desmaios, também chamado de síncope. É quando a pessoa desfalece e perde a consciência. O desmaio pode ser causado por algum problema no cérebro ou por algum problema do corpo que afete o cérebro. Ou então pode ser um mecanismo de defesa do cérebro para que não haja nenhum problema maior. O cérebro tem uma espécie de mecanismo de defesa. Ele funciona assim: quando falta oxigênio ou glicose para as células do cérebro, ele entra em estado de inconsciência. É como se ele passasse a funcionar mais devagar, para que um possível dano seja menor. Falta oxigênio quando a pessoa está sangrando, perde muito sangue e aí a pressão cai. Ou quando ela não está respirando direito, está sufocando, aí o oxigênio não é captado pela respiração. E o caso da glicose é quando ficamos, por exemplo, muito tempo sem alimentar. Acontece quando a pessoa acorda e não faz o desjejum, não toma café pela manhã, aí o nível de glicose cai no sangue, aí a pessoa desmaia também. Nesse caso, se a gente der uma água com açúcar ou um suco ou alguma coisa para ela comer, a tontura pode passar. Uma pessoa que está quase desmaiando, que a gente chama de vertigem, pode sentir náuseas, tontura, suores abundantes e pode ficar com a pele pálida, principalmente no rosto, e a visão pode ficar meio borrada. Então temos aqui que o desmaio é uma sensação de mal-estar, tontura e desfalecimento, que é provocado por uma redução temporária do fluxo de sangue, oxigênio ou glicose para o cérebro. Quando a pessoa desmaia, ela muito provavelmente vai cair e vai ficar na posição horizontal. Isso pode ser benéfico para a pessoa, porque o sangue vai mais para a cabeça. Quando a pessoa cai, a cabeça fica na mesma altura que o coração e o retorno de sangue para o cérebro é maior. Então vemos aqui na foto, à direita, quando a pessoa desmaia, devemos colocar ela em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. Devemos afrouxar as roupas dela, deixá-la confortável e elevar as pernas da vítima. Colocar uma almofada, um volume embaixo das pernas ou colocar as pernas em cima de um outro tipo de apoio, no caso aqui, uma cadeira. O objetivo é fazer o sangue circular melhor para a cabeça. A ilustração aqui embaixo é de uma manobra que fazemos quando a pessoa está tonta, sentindo vertigens, mas que ainda não desmaiou. Podemos colocar a pessoa sentada e pedir que coloque a cabeça dela entre as pernas. Nessa posição, o cérebro também estará na altura do coração e a circulação para lá, para o cérebro, fica maior. A gente ainda pede para que a pessoa tente levantar a cabeça e, enquanto isso, a gente força no pescoço para que ela não consiga levantar. Aí os músculos do pescoço da pessoa se contraem, ajudando a mandar mais sangue para o cérebro. Se for o caso da pessoa desmaiar depois que ela acordar, devemos encaminhá-la a um serviço de atendimento médico. Outro assunto que é abordado no caso de primeiros socorros são os casos de queimaduras. A gente vê mais que as queimaduras são causadas por alguma coisa quente, que entra em contato com a pele. Mas outras coisas, como substâncias químicas, eletricidade, radiação, podem causar queimadura também. Mas antes de falar sobre as queimaduras, vamos ver um pouco sobre a pele, sobre a constituição dela e suas funções. A pele é o órgão mais extenso do corpo humano. Ela envolve todo o corpo e todos os órgãos internos, separando o meio externo, que é o ambiente, do meio interno, que é onde estão os órgãos. Ela é formada por 3 camadas de tecido, a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo.
Em alguns locais do corpo não há a última camada, que é a epiderme. Nesses locais, que são os orifícios naturais do corpo, como boca, sistema digestivo, os olhos, sistema respiratório, sistema urinário, nesses locais também temos uma cobertura, mas ela se chama mucosa, porque ela não tem a última camada. É a mesma coisa da pele, só que sem essa última parte. Então temos aqui o conceito de queimadura, como lesão traumática na pele ou mucosas, para não descartar as outras causas que não são o calor. E aqui do lado temos um esquema das estruturas da pele. Vemos aqui as 3 camadas, a epiderme, a camada mais de cima, que está em contato com o meio exterior. Ela funciona como a primeira barreira contra a entrada de substâncias, de micro-organismos e poeira. As células que estão nela ficam justinhas, coladinhas, para que nada consiga entrar. Vemos também a derme, que é a camada intermediária da pele, e o tecido subcutâneo. Depois da camada do tecido subcutâneo, vêm as demais estruturas, como músculos, órgãos internos e ossos, que já não fazem parte da pele. Então a queimadura pode ser classificada de algumas maneiras. Podemos avaliar a profundidade da área queimada ou a extensão do corpo que sofreu a queimadura. A queimadura pode ser causada por temperatura, frio ou calor, pode ser por eletricidade, por radiação ou pode ser por produtos químicos. A primeira que temos aqui à direita é a queimadura de primeiro grau. Ela é a mais leve, tem a característica de atingir somente até a epiderme e deixa a pele avermelhada. Um exemplo que vemos aqui é a queimadura de sol. Nessa queimadura de primeiro grau, a pessoa vai sentir ardor na pele, porque afeta as terminações nervosas, mas as demais camadas estarão íntegras. Aqui embaixo, à esquerda, vemos uma foto de uma queimadura de segundo grau. A característica dela é afetar a derme, a camada intermediária da pele. Nessa queimadura, a epiderme assume uma coloração escura. Chamamos isso de necrose, quando o tecido morreu. Outra característica é a formação de bolhas. Isso acontece porque os vasos sanguíneos que ficam na derme foram atingidos, e aí vaza um líquido que vem do sangue. Nessa queimadura, as terminações nervosas estão expostas ao oxigênio do ar. Então, a pessoa vai sentir dor também. E aqui embaixo, à direita, temos um exemplo de queimadura de terceiro grau. Esse tipo de queimadura é o mais profundo. Atinge a pele toda e invade os tecidos que estão abaixo dela, podendo queimar músculos, ossos e outros órgãos. Alguns livros dizem que essa queimadura não dói, porque as terminações nervosas são destruídas, e aí a pessoa não sentiria dor. Está correto, as terminações são destruídas mesmo, mas junto dessa queimadura maior de terceiro grau, vão ter também queimaduras de segundo grau e de primeiro. Então a dor deve acompanhar a pessoa aqui também. Outra avaliação das queimaduras é quanto à extensão, sobre a quantidade de área do corpo que foi queimada. Temos então a queimadura leve, também chamada de pequeno queimado, quando a superfície corporal queimada for de até 10% do corpo. Aqui do lado vemos um exemplo de pequeno queimado. Temos o médio queimado, que é quando atinge de 10 a 20% da superfície corporal. Vemos um exemplo nessa foto aqui da direita. E temos o grande ou grave queimado, quando atinge mais de 20% da superfície corporal. Temos um exemplo aqui na foto embaixo. Obviamente que quanto maior a área queimada, pior. A pele queimada pode permitir a entrada de micro-organismos que causam infecção. Além disso, a gente perde muita água por evaporação pela pele queimada. E quanto maior a área queimada, mais água perderemos. Por isso, o risco de desidratação nas queimaduras grandes. Algumas áreas do corpo, se queimadas, são consideradas críticas, como o tórax, pescoço,
mãos, a face, os pés e os genitais. Quando a queimadura atinge as vias aéreas, é considerada grave também. A primeira coisa que devemos fazer no atendimento a uma vítima de queimadura é, se for o caso, interromper a queimadura. Pensando, por exemplo, numa vítima queimada por líquidos quentes, pode-se interromper com água. Se for queimadura com fogo, a gente pode, com um cobertor, abafar as chamas. Se uma vítima está queimando, por exemplo, no desespero, ela pode começar a correr, e isso não é recomendado. O ar que tem oxigênio serve para as chamas aumentarem. Então podemos, nesse caso, rolar a vítima no chão para apagar as chamas. Se as chamas atingiram as roupas da vítima, devemos remover as roupas queimadas. Alguns tecidos derretem e podem causar queimaduras na pessoa. Agora, se a roupa estiver grudada, aderida ao corpo, ela não deve ser removida, pois quando a gente puxar, vai causar mais lesão na pele. Devemos cortar a parte que pode ser retirada e deixar a parte que está aderida na pele. Outra coisa que precisamos fazer é observar as vias aéreas da vítima. Em caso de incêndio, a fumaça gerada, além de poder ser tóxica, pode queimar as vias aéreas, atrapalhando a respiração. Devemos inspecionar toda a superfície corporal da pessoa, identificar as áreas que sofreram queimaduras e proteger a área lesada, isso por causa do risco de infecção. O uso de compressas frias é bom porque alivia a dor e o desconforto da área lesada. Podemos pegar uma compressa ou um pano limpo, fralda ou outra coisa, mergulhar em água a temperatura ambiente, torcer levemente e colocar na área lesada. Temos a orientação de não furar as bolhas que porventura estejam na área queimada. Não devemos furar as bolhas de qualquer jeito, porque pode favorecer o aparecimento de infecção. A última recomendação que temos aqui é encaminhar a vítima para o hospital, dependendo da extensão e da profundidade da queimadura. Aqui temos algumas orientações com relação ao atendimento ao queimado. Podemos resfriar a área queimada com água fria, para o alívio da dor. Não devemos colocar outro tipo de substância na queimadura, como pasta de dente, clara de ovo e outros. Isso pode favorecer a instalação de uma infecção. Além disso, algumas dessas coisas grudam na pele, e na hora de lavar, e a lavagem da pele será necessária, pode ser difícil a retirada da substância, inclusive podendo ferir mais a pele na limpeza. Se a queimadura for causada por produtos químicos, devemos retirar as roupas impregnadas da substância. Se ainda ficar quantidade visível do produto, devemos retirar o excesso com um pano ou com uma parte da roupa que não estiver contaminada, tomando cuidado para não queimar mais a vítima e nem se queimar. E aí devemos lavar o local com água em abundância. O uso do curativo limpo ou estéril servirá para prevenir uma possível infecção da queimadura. Como falamos antes, a vítima de queimadura perde mais água pela pele. Essa perda pode favorecer uma desidratação. Então, existe a recomendação de dar água para a vítima, lentamente, principalmente se ela queixar de sede. Agora, se ela estiver inconsciente, não devemos dar nada para ela ingerir, pois ela pode engasgar. Na situação de primeiros socorros, devemos utilizar nos ferimentos apenas água ou soro fisiológico. Aqui temos o caso de uma queimadura específica, que é por choque elétrico. A descarga elétrica pode provocar diretamente lesão dos tecidos, como uma queimadura. Se essa descarga passar pelo coração, pode provocar uma parada cardíaca ou uma arritmia. E como efeito indireto, pode causar uma queda da própria altura ou de uma altura maior, se a pessoa estiver em cima de uma escada, por exemplo. Nesse caso, do choque elétrico, na análise da cena, precisamos perceber como se deu esse choque. Se tem um fio elétrico, se a descarga elétrica ainda age sobre a pessoa. Se for esse o caso, a primeira coisa a fazer é desligar a corrente elétrica. Se for o caso, por exemplo, de um fio de poste, devemos ligar para a companhia elétrica e relatar o fato, para que ela desligue a energia. Outra alternativa, dependendo da situação,
é afastar a fonte de energia utilizando um objeto que não seja condutor de eletricidade, como um pedaço de madeira. Depois de garantido que o choque foi retirado, que a carga elétrica foi retirada, devemos proceder como em uma queimadura comum. Primeiro devemos seguir o ABCD, avaliando a respiração e a pulsação, e depois de estabilizar esses dois sinais vitais, deveremos avaliar as queimaduras e demais lesões. Outro assunto que pode afetar as pessoas e que é objeto de discussão em primeiros socorros é o atendimento à intoxicação e envenenamento. Temos aqui alguns exemplos de intoxicação. A ingestão de produto sanitário de uso doméstico, principalmente se houver crianças na casa, é uma coisa que pode acontecer. Temos também a ingestão de medicamentos por engano e ingestão em grande quantidade, que também acontece muito com crianças. E aqui do lado temos intoxicação por agrotóxicos, que pode exigir também alguma atitude em caso de primeiros socorros. Bom, vimos que parte dos envenenamentos e intoxicações ocorrem com crianças, que não vão falar para a gente o que aconteceu. E outra parte das vítimas estarão inconscientes. Então, temos alguns sinais que podem indicar o que aconteceu. Um desses sinais são queimaduras ou manchas ao redor da boca da vítima. Isso pode acontecer porque algumas substâncias são corrosivas, são muito ácidas ou muito alcalinas, e quando em contato com tecidos orgânicos podem queimar. Se a vítima ingeriu, por exemplo, ácido muriático ou soda cáustica, pode haver queimaduras visíveis na pessoa. Se a vítima engoliu essas substâncias, elas desceram queimando por onde passaram. Outro sinal que pode estar presente são odores característicos na respiração da vítima e no ambiente. Se o contato com a substância tiver sido pelos olhos, eles podem estar irritados. A coloração da pele pode também estar alterada. Se a substância está atrapalhando o transporte de oxigênio para os tecidos, a pele pode ficar azulada. Se a substância afetou a pressão arterial da pessoa, se a pressão caiu, a pele pode ficar pálida. Outra coisa que pode acontecer também é a salivação por causa da intoxicação. A substância pode atingir o sistema nervoso, causar convulsões e provocar a salivação. Aqui temos orientações importantes para casos de intoxicação por via oral. Quando a pessoa ingere uma substância, uma saída possível é provocar o vômito. Isso interromperia a absorção e melhoraria a evolução da vítima. Nós podemos provocar o vômito na pessoa fazendo ela beber água morna com sal e depois estimulando a garganta com o dedo ou com alguma coisa como o cabo de uma escova de dente. Só que não é recomendado provocar vômito em todas as situações. Aqui está a primeira orientação. Nunca provoque vômito se a vítima estiver inconsciente ou em convulsão. O perigo é esse vômito ou parte dele ser aspirado pela pessoa, ir para o pulmão e causar pneumonia. Outra orientação é nos casos em que o vômito é permitido e antes de induzir ao vômito, aumentar o conteúdo estomacal da vítima. A gente pode conseguir isso dando água ou outro líquido para ela beber. Isso vai funcionar como uma lavagem estomacal. Outra situação em que não é recomendado a indução do vômito é quando a pessoa ingeriu alguma substância corrosiva, que produz queimaduras como derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene, ou substâncias como soda cáustica, água sanitária e etc. Quando a pessoa ingere essas substâncias, elas descem queimando os órgãos internos, esôfago, estômago, garganta. Se a gente provocar o vômito, elas vão passar de novo, queimando os órgãos outra vez. Nesses casos, pode ser usado o carvão ativado. Ele é parecido com carvão mesmo, em pó. A gente mistura na água e dá para a pessoa beber. Essa substância liga-se ao veneno e impede a sua absorção. Depois ele é eliminado pelas fezes. Outra orientação é ler a bula ou o rótulo da substância e levá-la
levar essa bula consigo se a vítima for encaminhada para algum serviço de emergência. No caso de exposição pela pele e a substância for absorvida, devemos logo retirar as roupas contaminadas. A roupa fica impregnada pela substância e a absorção pode acontecer aos poucos. Outra coisa que devemos fazer é usar um jato de água para lavar a pele da vítima. Jogar água em abundância. Se a vítima ficar sonolenta ou desmaiar, devemos levá-la a um serviço de emergência, levando o rótulo da substância. No caso de exposição por via respiratória, devemos levar a pessoa para um ambiente ventilado, deixá-la em posição confortável, afrouxar suas roupas e deixá-la respirar livremente. No caso de exposição por via ocular, devemos lavar os olhos abundantemente com água, de preferência com um jato de água. Não pode ser um jato muito forte para não machucar os olhos, mas não deve ser muito fraco. Aqui do lado temos um exemplo de jato de água na foto em cima. E na foto de baixo temos um equipamento de proteção coletiva chamado de lava-olhos. A pessoa coloca os olhos nesse suporte e aciona o jato de água. Outro assunto que vamos estudar aqui são os acidentes por animais peçonhentos. Esses animais têm algum tipo de veneno e alguma forma de inocular esse veneno em suas vítimas. Pode ser por um ferrão, ou pelos dentes, ou outra forma de inoculação. Aqui nós temos exemplos de animais peçonhentos. Temos à direita aqui da tela as aranhas, que são assustadoras a princípio. Ela elimina o veneno que causa irritação, mas os casos graves são poucos. Normalmente só será problema para uma pessoa se for um ataque de várias aranhas juntas, ao mesmo tempo, o que é improvável. Aqui embaixo temos os escorpiões. Esses já atacam as pessoas com mais frequência. Eles têm um ferrão que pode inocular um veneno na pessoa. A picada do escorpião dói muito. Normalmente, ela não causa maiores problemas para pessoas adultas. Quando acontece um acidente por picada de escorpião, o tratamento é uma anestesia no local da picada. Mas, para crianças e para idosos, o veneno pode causar problemas, inclusive levar à morte. Então, para esses casos graves, existe nos hospitais um soro anti-escorpiônico. E aqui à esquerda temos os casos mais comuns de acidentes por animais peçonhentos e os mais graves também, que são os de picada de cobras. Os venenos das cobras podem produzir efeitos diferentes. Por exemplo, temos a jararaca, que tem um veneno que provoca mais efeitos no local da picada. Então, a parte atingida fica escura, inchada e sangrando. O veneno causa dor também e pode atingir os rins. A surucucu tem um veneno que provoca um efeito parecido. Se não for controlado, a pessoa pode morrer por hemorragia. Já a cascavel, outra cobra venenosa, produz mais efeitos no sistema nervoso da pessoa. Pode acontecer visão dupla, dificuldade em abrir os olhos, dor muscular e alterações na urina, deixando ela avermelhada. Se nada for feito, a pessoa pode morrer por dificuldade em respirar. O veneno da cobra coral também produz efeitos neurológicos, parecido com o uso da cascavel. Então vamos ver aqui no quadro o que devemos fazer quando acontecer esses acidentes com cobras. Aqui tem a recomendação de não amarrar nem fazer torniquetes no local. Isso era feito para que o veneno não circulasse muito, não saísse do local da picada ou saísse o menos possível, e ficasse concentrado lá no membro. Só que alguns venenos provocam necrose no local, e se você restringir a circulação, o veneno pode necrosar o local atingido a ponto de esse local todo morrer. Não devemos também colocar nenhuma substância no local da picada. Essa prática pode favorecer uma infecção no local. Não devemos também furar o local da picada, nem sugar o veneno. Primeiro, porque furar o local da picada favorece a infecção. Segundo, porque alguns venenos provocam hemorragia, e furando o local você pode aumentar a hemorragia também. E se você sugar o veneno, você pode acabar envenenado também, se tiver uma feridinha ou uma cárie na sua boca. Também não devemos dar bebidas alcoólicas. O álcool diminui a resistência do organismo.
Então, para ingerir nesse momento não é bom. Devemos manter o acidentado em repouso para que o veneno não circule tanto. E vamos encaminhar ele para o hospital para tomar o soro antiofídico. Tem um soro específico para cada tipo de veneno. Um para cobra coral, outro para cascavel, outro para jararaca, que são os mais comuns. Além dos acidentes com animais peçonhentos, os primeiros socorros abordam também acidentes com animais raivosos. São mamíferos que podem transmitir a raiva, que é uma doença causada por um vírus. E essa raiva é muito grave. Essa doença é transmitida pela saliva de alguns animais, no momento da mordida. Os acidentes mais comuns de animais raivosos são com cachorros. Esses acidentes são suspeitos, nem todos são confirmados. Outra preocupação é com os morcegos, que são considerados os maiores reservatórios do vírus. Para a raiva, existe uma vacina que a gente só toma se sofrer algum acidente suspeito, e o soro antirrábico que tomamos em caso de acidentes muito suspeitos ou mais graves. No caso de uma mordida de cachorro, que é o mais comum, devemos lavar o local com água e sabão. A vítima deve ser mantida em repouso por causa do sangramento. E devemos procurar um serviço de emergência para a pessoa receber o soro e a vacina, se for o caso. A raiva é uma doença que atinge o sistema nervoso e evolui no cachorro, por exemplo, mais rápido que nos humanos. Então, se a gente puder prender o animal e deixá-lo em observação, se o cachorro não adoecer em 10 dias, podemos dar o caso como encerrado. Então, minha gente, nossa disciplina de Medicina do Trabalho e Primeiros Socorros, a parte de Primeiros Socorros, encerramos aqui. Temos ainda 2 assuntos importantes relacionados à saúde. O primeiro deles é a hipertensão ou pressão alta. Quando a pressão fica alta, ela vai forçando os vasos e causando danos pequenos e grandes em vários órgãos. Aqui temos algumas consequências. No cérebro, nós podemos ter o acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico, ou derrame, do qual já falamos. Nos rins, podemos ter o infarto renal, que é uma falta de sangue que pode causar lesões. Nos intestinos, órgãos do sistema digestivo, a pressão alta também pode levar à falta de sangue. A pressão alta pode levar à falta de sangue nos membros, podendo causar a morte dos tecidos e podendo causar feridas, que chamamos de gangrena. E no coração pode causar o infarto. Outro assunto que estamos abordando é o diabetes. Ele está muito associado à hipertensão e a um estilo de vida não saudável. O diabetes é um problema hormonal. Nessa situação, a glicose, que é o açúcar que ingerimos, tem dificuldade de entrar nas células, local onde ela será usada para obter energia. Então ela fica no sangue e causa um monte de problemas. O hormônio que leva a glicose para dentro da célula é a insulina, que é produzida pelas células do pâncreas. Temos alguns tipos de diabetes. Aqui vemos o diabetes tipo 1, que é quando as células do pâncreas que produzem insulina são destruídas. Aí a pessoa tem que tomar insulina para repor o que o pâncreas não está produzindo. E temos o diabetes tipo 2, que é quando a insulina produzida não é muito boa, ou é pouca. Outros tipos de diabetes têm a ver com alguma época da vida, como o diabetes gestacional e alguns outros. Os sintomas dependem do órgão que é afetado, mas, no geral, a pessoa tem essas alterações aqui. A quantidade de urina aumenta porque a glicose aumenta no sangue e vai para a urina. Aí a água da urina aumenta porque vai junto com a glicose. Outra consequência do diabetes é a fome que a pessoa sente. Como parte da glicose vai sair na urina, é como se a pessoa não tivesse alimentado. E mesmo sentindo fome e comendo mais, ela perde peso. Aqui estão parte das sequelas que a pessoa pode sofrer. Pode atingir um órgão ou vários. O primeiro aqui são problemas na retina, que participa da captação das imagens. A pessoa pode ter problemas para enxergar, pode ver embaçado, pode até perder a visão. Outro problema é a nefropatia diabética, que é um problema nos rins.
os rins podem filtrar pouco o sangue e deixar de produzir algumas substâncias de que precisamos. Pode também começar a perder proteína pela urina, até o ponto de parar de funcionar. Outra alteração que pode acontecer é a neuropatia diabética. Esse efeito atinge os nervos. A pessoa pode sentir formigamento, dormência, queimação nas pernas e nas mãos. O diabetes pode causar dores e desequilíbrio, enfraquecimento muscular, enfraquecimento dos cabelos, pressão baixa, problemas digestivos, suor abundante e impotência. Outro efeito possível é o que chamamos de pé diabético, que tem uma foto aqui do lado. Aqui uma feridinha ou um calo começa a aumentar e vira uma úlcera, que não melhora facilmente. Se não controlar a glicose, vai aumentando, a ferida vai aumentando e tem casos que precisa de amputação do membro. O diabetes está associado também, por causa de todos esses problemas e por causa da lesão das paredes dos vasos sanguíneos, a casos de infarto do coração e derrame. Então, para prevenir o diabetes e para prevenir também a hipertensão, temos algumas dicas que resumem um hábito de vida saudável. O primeiro aqui é a prática de exercícios. Os exercícios ativam os músculos e a circulação, levam mais sangue para o cérebro, estimulam a liberação de endorfinas, que são neurotransmissores relacionados à regulação da tensão e ao bem-estar. Devemos comer alimentos saudáveis. As comidas hoje têm sempre muito sal e muita gordura para ficarem saborosas e bonitas, mas não ficam saudáveis. Alimentos saudáveis com menos calorias e mais fibras são bons porque aumentam a saciedade, a gente sente menos fome, melhoram o trânsito intestinal, a gente consegue ir no banheiro com mais facilidade, com mais tranquilidade. Outra dica aqui é não se sobrecarregar. E hoje se sobrecarregar é fácil. Você tem trabalho, estudo, família, tudo isso vai te consumindo. Daqui a pouco você só cuida de obrigações, não tem tempo para fazer o que gosta. Devemos também nos manter ativos, praticando algum exercício ou trabalho voluntário. Parar de fumar é outra coisa. O cigarro tem mais de 300 substâncias tóxicas, algumas cancerígenas. O cigarro aumenta a chance de infarto, de derrame, de câncer de boca, de câncer de língua, de garganta, de pulmão, pneumonia e impotência. Não devemos comer demais também. Tudo que a gente ingere em termos de calorias deve ser usado. Senão vai acumular, aumentando a circunferência da barriga, do quadril, vai acumular nas células adiposas pelo corpo. Então devemos comer com parcimônia, o suficiente, mas não de forma exagerada. O peso em excesso atrapalha outros órgãos e estruturas do corpo, como as articulações, e aumenta a chance de infarto e de derrame. Devemos também controlar a glicemia, principalmente os diabéticos. Hoje também é mais fácil, existem aparelhos que aferem, que verificam a glicose no sangue. Se a pessoa não puder comprar, tem também nos postos de saúde. Devemos reduzir todas as coisas que são calóricas ou que forçam o organismo de alguma forma. Aqui temos o álcool, chocolate, alimentos gordurosos, menta, que prejudicam a digestão dos alimentos. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês, abraço a todos e até a próxima.